Olá, eu sou Samantha Salesi, eu sou diretora da área de Gente e Gestão aqui da Propay e hoje eu estou aqui com um convidado queridíssimo, José Wenis. Ele é o superintendente de operações de negócios no Grupo DASA e aceitou esse convite aqui. Wenis, mais uma vez, muito obrigada por esse momento, por essa disponibilidade. Acho que o encontro de hoje, a gente está sempre aqui com conteúdos diferentes. A Propay, ela vem para cá hoje com um conteúdo exclusivo que fala de liderança com propósito. E quando me veio esse tema para a gente poder discutir um pouquinho, ele foi uma das pessoas, assim, foi o número 1 que veio em mente para a gente ter esse convite e poder gerar um valor aqui super agregado para vocês que nos veem. Então, Enis, seja muito bem-vindo a esse momento aqui exclusivo com o Propay. É um super prazer, eu sou suspeita de falar do Grupo DASA, porque é uma empresa que eu tenho no coração, passei aí na minha trajetória por ela e tenho lembranças super importantes que vão totalmente ao encontro aqui do que a gente vai tratar hoje. Quero que você se apresente um pouquinho, só falando a tua posição lá com relação ao teu tempo de casa, para a turma também poder te conhecer um pouco, e a gente dá início aqui à questão de liderança, que eu acho que você é uma referência aí nesse tema. Bom, obrigado, Samantha. Em primeiro lugar, gratidão aqui por esse momento, em poder falar de um tema tão importante nos dias atuais, que é, de fato, liderança, tendo por base ali o propósito e a conexão de tudo isso. Eu trabalho na DASA há 17 anos, como você bem pontuou. Comecei na DASA como especialista de atendimento, fui convidado para construir um processo na época e na construção desse processo, gerindo tudo, me identifiquei como a liderança e a partir dali comecei a construir a minha história dentro, de fato, da gestão de times, com foco em entrega e com foco em resultado. Hoje eu sou superintendente regional de São Paulo, sou responsável por 2 marcas executivas bem conhecidas na praça, que é o Delboni e o Salomão Zop, e essas 2 marcas hoje têm uma representatividade importante dentro das 40 marcas nível Brasil que constituem hoje o Grupo DASA. Maravilha, excelente. E a gente já vai começar a puxar sobre cultura, porque 17 anos num lugar, o que não falta é esse movimento cultural. Então, eu falo bastante assim, Wenis, que a cultura, ela é a nossa base dentro da organização para aquilo que a gente busca, né? Na minha opinião, a gente não tem uma cultura certa. Não tem certo e nem errado. Tem uma cultura necessária para aquele momento em que a companhia está na jornada dela, para o crescimento, né? Então, eu já passei por organizações em que a cultura ela era muito desenhada com um viés mais agressivo, porque se tinha um desenho estratégico de uma alavanca, né, exponencial em curto prazo de tempo e a gente precisava caminhar com aquilo. E em outras culturas, uma cultura muito mais amena, muito mais amistosa, muito mais maleável para o segmento e para o que se espera. Então, eu falo assim, a cultura ela é uma base, ela vai realmente nortear e vai conduzir todo o contexto corporativo, mas ela tem que estar bastante atrelado com propósito organizacional. O que a gente quer da empresa e o que o negócio almeja. Obviamente, todos os negócios vão visar a lucratividade, a gente precisa dessa sustentabilidade. Mas como eu chego nesse resultado é o que vai valer muito a questão cultural. E aí, falando um pouco disso, eu quero te ouvir nos seus 17 anos. Vamos pegar muito, né, essa sua bagagem. Quando a gente pensa nessa jornada, o que te faz pensar? O que te conecta a essa questão cultural desses anos todos, inclusive em funções diferentes? O que te remete a um ponto comum, ao que você vivenciou? Teve muitos altos e baixos? Qual o maior desafio? O que você consegue me trazer um pouco da tua experiência olhando para esse cenário de fundo, que é a cultura para o resultado? Muito bom. Acho que antes da gente olhar para a cultura, eu sempre provoco muito a conexão de propósito.
Eu acho que a gente pode passar, como você bem pontuou, a cultura, ela pode sofrer mudanças, a cultura, ela não é imutável e ela vai estar muito alinhada ao momento de cada companhia e ao momento de mercado, com muito foco ali para o resultado e para a entrega no final do dia. Porém, o propósito, ele é menos ajustável do que a cultura. E aí, nesses 17 anos, o que eu posso te trazer é, durante esses 17 anos, o meu propósito não mudou. Então, todo dia, quando eu deito e todas as manhãs, ao acordar, o meu propósito, ele permanece igual, que é sair, de fato, de casa todos os dias com o objetivo de impactar de forma positiva a vida do outro, a vida daqueles que cruzam ali o meu caminho, contribuindo para o crescimento e para o desenvolvimento dessas pessoas. E aí, tendo isso como base, eu consigo me conectar ou não à cultura daquele momento, que eu acho que aqui é onde mora o grande ponto. Nesses 17 anos, eu já vivi algumas culturas dentro da própria DASA. Eu entrei numa companhia onde tinha uma cultura muito forte ali para a experiência do paciente. Passei por uma transição para uma companhia de capital aberto, com muito foco ali em resultado, sem abrir mão da qualidade da experiência do paciente. Baita desafio, né? Pois é, uma mudança super importante aqui de cultura, porém o propósito se mantinha ali conectado. Então, hoje, quando eu olho para esse processo e eu olho para as lideranças e para os times, a primeira pergunta que me vem antes da cultura, antes do alinhamento do fit de cultura, é de fato: quão conectado está o teu propósito com o propósito da companhia? No final do dia, esse fit, ele é real? No domingo à noite, eu sempre provoco muitos times a se perguntarem, no domingo à noite, quando a gente lembra que no dia que você passou aquele domingo maravilhoso em família, com amigos, teve o happy hour, a horinha feliz ali para fechar, a ser a cereja do bolo no domingo, no momento que você lembra da segunda, qual é o sentimento que te vem? Esse sentimento diz muito sobre o fit cultural que você tem ou não com a empresa. Qual é o sentimento que brota ali de dentro de você, que eu acredito que quando virão os desafios, como toda companhia, tem momentos de altos, tem momentos baixos, tem momento em que a pressão pelo resultado ela é maior por uma condição de mercado, e é esse sentimento que vem de dentro, que brota no domingo à noite, que vai te impulsionar a se manter ali naquele momento. Então, eu sempre digo que esse sentimento é o que motiva. E aí, quando a gente olha para isso, eu procuro olhar ali para os times e direcionar muito no sentido de, teve o fit aqui de propósito, então vamos pro alinhamento de cultura. E aí, esse alinhamento de cultura é super desafiador. Então, hoje eu trabalho numa companhia que tem mais de 40 marcas, que parte de eu diria que quase as 40 marcas vieram de aquisições, porque no momento ali que surgiu o grupo Diagnósticos da América, já existiam algumas marcas, mas a maior parte disso vieram de aquisições e com culturas diferentes. E aí, como você disse, não existe cultura certa ou errada, existe alinhamento. E nesse alinhamento é super importante a gente ter clareza como líderes de que terão pessoas muito boas, que tem conexão de propósito, mas que não terão alinhamento de cultura. Isso precisa estar muito claro, porque é um dos principais desafios que virão para a mesa. Assim como nós teremos pessoas que vão se adaptar muito fácil a essa nova cultura, porque existe uma conexão ali com o propósito dela e ela entende que consegue se adequar. E aqui mora o primeiro desafio. Porque no momento de uma aquisição ou no momento de uma alteração de cultura e que você identifica que uma liderança importante, uma liderança que tem potencial, uma liderança que tem entregas consistentes, mas que não tem alinhamento de cultura, mora uma decisão importante aqui. O que fazer com esse liderado ali naquele momento? E aí eu acho que aqui entra já o desdobramento de como customizar todas essas conversas, todos esses feedbacks, porque acho que no primeiro momento bate aquela dúvida importante, né? O que eu faço agora como líder aqui? Porque eu tenho um cara que entrega muito, que é super importante, mas que não tem alinhamento de cultura. Então começam a aparecer as decisões difíceis. E nem sempre são fáceis de serem tomadas. Eu acho que... E equalizar isso é um desafio, porque você mexe com... Primeiro, zona de conforto. A gente mexe muito. Total. Né? Eu lembro que, dentro da minha jornada, e principalmente no contexto da saúde, uma das aquisições que eu participei muito desse processo, né, de adequação cultural, a gente pegou uma marca que o dono...
ele levava pão e manteiga todas as manhãs na unidade. E aí você pega essa marca, incorpora e diz assim, ó, turma, não tem mais café, não tem mais pãozinho, não tem mais manteiga. O contexto agora vai partir para um nível 2 aqui do profissionalismo, do crescimento. E assim, a gente vai seguir com um propósito. Temos aqui uma missão de crescer esta marca e fazer dela um império dentro do negócio. Então, algumas coisas vão precisar ser ajustadas. E esse processo, ele é dolorido, porque a gente está lidando com pessoas, e as pessoas têm lá anos que às vezes estão ali naquele convívio, lidando direto com o fundador, que tem uma outra tratativa, e ele parte para um universo muito mais macro de resultados e profissionalização de processos ali que era, às vezes, manual, num tete-a-tete, principalmente com terceira idade. Perfil de interior tem isso, não tem? Tem bastante. Você pega um pouco de marca, quando a DAS incorpora uma marca menor do interior, ela traz muito de características, né, regionais ali, locais. Então, você vai lidar com o impacto do choque cultural. E é o que você está trazendo. Se a empresa não está com clareza do porquê que eu estou fazendo isso e de que maneira eu vou trabalhar a cultura já existente com uma nova e tentar equalizar essa história, a gente tem muito problema. Porque você vai vir com a turma que vai se desmotivar, vai ficar descontente, o engajamento vai cair. E uma aquisição que eu fiz para gerar crescimento, eu acabo tendo um prejuízo, por vezes, se eu não tiver uma rapidez ali para resolver esse negócio. Então, essa questão de adaptabilidade, ela vai ao encontro da cultura bem desenhada pela organização. Por isso que eu falo, né? A gente não tem o certo ou o errado, mas ela tem que ter a clareza. Eu tenho que saber por que eu existo, para conectar o propósito, como você bem trouxe, o teu propósito de vida. Você tem ali uma missão de impactar pessoas. Se você está numa organização que deixa claro que pessoas não é o importante, você não vai dar match. Você pode ter o melhor currículo do mundo. Você pode ter a melhor das boas intenções ali para performar. Não vai dar a liga. Acho que esse é um ponto bem sensível. E acho que nesse processo de incorporação e de ajuste cultural, é muito importante que nós, como líderes, deixemos claro quais são todas as perdas e todos os ganhos. Qualquer processo de incorporação tem perdas. É natural, como você bem trouxe. Existe, principalmente em empresas familiares, o contato é muito mais direto. Então, pega uma empresa com 1.000 colaboradores, você incorpora essa empresa dentro de um grupo com 30 mil colaboradores, a tendência é que tudo seja muito mais processual. E para mim o grande ganho aqui nesse processo aqui é justamente a transparência e a clareza. E eu acho que aqui mora uma grande oportunidade para nós como líderes. Nesse processo de fit cultural, a gente sempre tem uma tendência muito grande, principalmente quando você está em níveis mais elevados, de trazer as mensagens de forma muito mais macro. Então vou dar um exemplo disso. Se incorpora, a turma, você está na dúvida ali se a turma tem fit cultural ou não, e aí os drives são: nós precisamos inovar. Perfeito. É uma meta importante, é uma diretriz importante, é uma meta importante, precisamos inovar. E você vai cascateando isso, até chegar no cara que está lá na ponta. Só que essa é uma mensagem clara, mas ela não dá tanto drive. E aí, nesse processo de incorporação, nesse processo de alinhamento de cultura, a transparência e a clareza é a base de sustentação. Até para você entender se está tendo alinhamento ou não. Então, não basta dizer para a turma: precisamos inovar. Você vai ter que entrar no nível de detalhe e dizer: precisamos, turma, a cada semana trazer X inovações para a mesa. E aí, quebrando alguns paradigmas, trazendo clareza ali para a turma de que nesse processo novo nós não temos compromisso com o erro, então tenta inovar, traz os teus erros, traz os teus acertos, porque o nosso intuito aqui é construir uma cultura sólida, uma cultura única, uma cultura forte, que vai garantir todos os ganhos de um grupo grande no médio e longo prazo. E aí você começa a conectar alavancas que são importantes para a turma conseguir visualizar e mensurar isso. Porque o grande desafio é sair do discurso para a prática.
Sim. nesse processo aqui de transformação cultural. Então, demonstrando que não há compromisso com o erro, de que os recados estão muito claros, estão mais palpáveis possíveis, e conectando com todas as oportunidades que tem. Então, se está num grupo de 1.000 pessoas, olha, a chance de crescimento são menores do que numa grande corporação com mais de 40 marcas. Então, entregar os ganhos e trazer exemplos, olha, e eu sempre uso isso no meu speech natural como ator. Eu digo, olha, eu entrei aqui no grupo como especialista de atendimento. Nos últimos 17 anos, eu passei por 7 promoções e hoje eu sou um superintendente regional. Então, vejam que existe uma avenida de oportunidades desde que hajam entregas consistentes, desde que haja fit cultural e desde que o nosso propósito esteja conectado. Então, não dá para abrir mão de propósito conectado, não dá para abrir mão de fit cultural e não dá para abrir mão de entrega. E aí, quando você começa a materializar e trazer essa clareza, a turma começa a entender que a integração faz sentido, os processos começam a andar com mais velocidade, as entregas começam a acontecer. E aí aqui, acho que vale a pena, da forma como eu estou falando, vale a pena trazer que nesse meio de campo, muita gente não vai se achar. E faz parte do processo. E não tem certo e não tem errado. E nesse processo de muita gente não se encontrar, nós, como líderes, teremos que tomar algumas decisões. E algumas pessoas, por entender que não tem fit com esse momento, ou não tem o fit com empresa grande, a gente encontra muito isso. Em processos seletivos, eu já ouvi de candidatos, olha, a vaga tem muito a ver com o que eu gosto, com o que eu acredito, mas eu prefiro trabalhar numa empresa menor, numa empresa onde os processos são muito mais customizados, onde eu consiga ir direto no dono e não tenha um CEO, não tenha um conselho. São perfis e tá tudo certo. Então, nesse meio de campo, eu entendo que o maior desafio aqui da liderança nesse processo de alinhamento cultural são as decisões difíceis que nós precisamos tomar ali no final do dia e que, de fato, elas precisam ser tomadas. E quando eu digo que elas precisam ser tomadas, Samantha, é muito no sentido de se eu tenho você que performa muito bem, é uma líder referência dentro da companhia em entrega, mas não tem alinhamento cultural, esse resultado é de curto prazo. No médio e longo prazo, esse resultado não se sustenta. Porque, de novo, para o resultado do médio e longo prazo se sustentar, a gente não pode abrir mão do tripé. Resultado, alinhamento de cultura e conexão de propósito. Então, eu vou muito nessa linha e eu bato que, no final do dia, as decisões difíceis voltam para o nosso colo como líderes, porque, de fato, elas precisam ser tomadas. E os líderes, Enes, eu falo bastante o seguinte: para a gente sustentar uma cultura, eu preciso da liderança, eu preciso dessa força tática dentro do jogo. Quando você traz até esse exemplo, precisamos inovar. O líder, ele está ali num sanduíche. Então, ele vem a estratégia direciona e o operacional está na base dele, que é para executa e garante. Conseguir, garantir essa entrega. Então, ele está ali naquele meio. Temos uma missão do inovar. Esse líder, ele precisa trabalhar essa comunicação para baixo, com bastante transparência, como você disse, mas conectando um porquê. Sim. Então, quando a gente fala assim, Samantha, como que eu inovo? Quando eu resolvo um problema. Então, quando eu estou numa posição de líder, galera, quais são as nossas oportunidades? Eu não gosto nem de falar dor, porque o mercado fala bastante, né? Quais são as nossas dores? Eu gosto de oportunidades. Então, o que a gente tem de oportunidade? Como eu resolvo isso? De que maneira eu consigo trabalhar uma inovação? Até dentro da ProPay, que a gente vem com a corretora, inclusive, turma, voltem lá, Top of Mind, a gente está concorrendo no quesito aí de corretora. A corretora surgiu por uma necessidade, por uma... enquanto a ProPay, em essência, trabalhava a terceirização da folha de pagamento, alguns dos nossos clientes que já tinham esse produto, que vem com essa força do inovar, então eu terceirizo minha folha para ganhar espaço a atuar de maneira mais estratégica, e o operacional eu deixo para uma outra empresa. E nesse desenho surgiu a necessidade, eu também quero um apoio com relação a meus benefícios. Então, a inovação, ela vem sempre casada com uma necessidade, com uma oportunidade ali.
Quando eu trabalho para dentro de casa e quando eu tenho ali todo o meu time como uma líder, galera, a gente precisa inovar para alavancar XY resultado aqui dentro. E isso eu tenho que falar com uma oportunidade, eu começo a estimular, que é o fator do engajamento. Né? Eu tenho meu resultado através de pessoas e as organizações, o que eu venho percebendo, tanto por mentorados meus, coaches, com parceiros, colegas de RHs, é que tem essa questão do como eu engajo e como eu trabalho esse líder de ponta. Então, quando você vem tratando todos esses temas aqui, para mim, é como se nós uníssemos todas essas coisas um pouquinho nesse contexto. O como é importante a gente engajar, mas dizendo sempre um porquê, e estimulando esse time para isso, porque às vezes ele nem se conecta totalmente com a cultura, ainda, né, tem um fator ou outro que ele às vezes não se enxerga, mas se ele der um match com esse líder, e esse líder realmente conseguir mostrar o quão é importante, como você trouxe, pô, a gente incorporou uma marca para criar aí um crescimento e um empoderamento de mercado muito maior, tem um porquê por trás disso. Por mais que algumas coisas ele não esteja alinhado, mas se o que ele faz, ele tem paixão, e se ele se conecta com um líder que projeta engajamento, ele vai para resultado. E eu lembro de muitas situações suas sobre isso, assim, como eu estimulo essa turma a pensar fora da caixa, a levar... Faz sentido isso para você, Wende? Você lembra desses processos como um forte papel desse líder nessa ponta? Faz todo sentido. E eu acredito muito que nós, como líderes, a gente precisa romper a bolha da entrega da receita pronta do bolo. A gente vê muitos líderes hoje que chegam aí para a turma e entregam a receita do bolo pronta e dizem, executem o bolo. E aí aqui falta o primeiro contexto, como você bem pontuou. Em alguns momentos, até por uma questão de time, de compromisso com a entrega, nós vamos precisar entregar algumas receitas prontas. Mas é de suma importância trazer essa clareza. Se eu preciso entregar a receita do bolo pronta, que eu diga o porquê. Para que haja compreensão de todo mundo e a gente consiga ser o mais assertivo possível aqui. Se eu não preciso entregar a receita de bolo pronta, se eu tenho... tempo, se o tempo aqui não nos aflige com uma entrega e eu tenho tempo para fazer uma escutativa com quem está lá operando, acho que é o primeiro ponto. Antes de quebrar, antes de dar a meta, antes de tentar entender a oportunidade, vamos ouvir, vamos dar um passo atrás, vamos ouvir quem executa. E para mim, ao longo dos 17 anos, eu sempre acredito que os maiores cases de sucesso que eu tive na minha trajetória foram aqueles em que eu me desprendi de toda a vaidade como líder, em que eu não deixei o ego vir para a mesa no sentido de eu tenho 17 anos de experiência, eu tenho 5 anos que executo, a gente ouve bastante isso, eu tenho 5 anos que eu executo isso, eu tenho 15 anos que eu faço... Quando você se desprende enquanto líder de tudo isso e você diz para o time, trazendo vulnerabilidade para a mesa, porque nós como líderes não podemos ver a vulnerabilidade na mesa como um problema. Pelo contrário, trazer a vulnerabilidade para a mesa é uma oportunidade de dizer para o time, vocês que executam, que fazem isso muito bem, têm muito mais proficiência do que eu, que penso estrategicamente, que vou em busca de algumas inovações. E aí, quando você abre esse espaço, vêm as oportunidades que não estão mapeadas, que não estavam no nosso campo de visão, porque a gente não executa. Essa turma se sente empoderada, se sente valorizada, porque eles olham e falam, pararam para entender o que eu faço, pararam para ouvir o que eu faço. E líderes que fazem muito bem a escutativa, sem sombra de dúvida, têm resultados diferentes. E aí quando você tem essa turma empoderada, essa turma que se sente ouvida, a inovação vem, eu não vou dizer que vem por osmose, porque seria injusto, mas a inovação vem como consequência. E aqui vale desmistificar o conceito de inovação, porque é super importante, quando a gente desce para os times mais operacionais, desmistificar isso. Quando a gente ouve inovação, a gente conecta geralmente a tecnologia.
Para inovar, eu preciso de tecnologia. Para inovar, eu preciso de grandes investimentos. Para inovar, eu vou precisar comer 30% do CAPEX da companhia inteira para trazer essa inovação. Cara, para por aí. Para a gente inovar, a gente precisa de fato, eu sempre digo que é pensar fora da caixinha, sem a caixinha na cabeça. É se permitir de fato ouvir quem opera para trazer essas oportunidades, essa inovação, e aí nós como líderes aqui orquestrarmos tudo isso para trazer o melhor para a mesa para atingir o resultado. Então, eu diria aqui, Sá, que o grande ponto é nós como líderes, é desprender de toda a vaidade, dar um passo atrás, pensar fora da caixa, sem a caixa na cabeça, ter uma escuta ativa muito alinhada ali com o time, trazer clareza também dentro do que a turma trouxe para a mesa de inovação, do que é possível ou não executar, porque algumas coisas não serão possíveis no curto prazo. Se não são, por que não são? Porque isso é super importante. Não dá para dizer para o time somente, eu não consigo fazer, isso não é viável. Não é viável porque dentro das 10 inovações que vocês propuseram, para conectar com o nosso resultado, essas 3 serão as prioridades. Mas as 7 continuarão no backlog. E eu vou combinando o jogo contigo. E aí entra o papel da liderança imediata, porque essa liderança de ter a disciplina de execução, fazer o acompanhamento de tudo isso, é um super desafio. Porque, como você disse, eles estão no meio do sanduíche. Eles precisam equilibrar a estratégia com a execução, porque a junção dos dois é o que vai garantir o resultado. É isso. E o que a gente vê bastante é quando você pega essa força tática para que ele garanta e tenha sempre essa clareza, essas diretrizes, a gente percebe que a atuação do líder que não performa como poderia tem exatamente a conexão com esses inversos. Então, ao invés de ele ter a clareza, ao invés de ele estimular, ao invés de estar junto, trabalhar, né, na adaptabilidade bem ágil ali do dia a dia, que a gente sabe desse desafio, ele vai para o operacional. Ele acaba atuando e descendo muito níveis, o que também a gente escuta bastante. Falta braço, tudo, eu falo assim, tem momentos e momentos, mas se torna muita muleta, né? Falta braço, eu preciso fazer, não teve a entrega, então eu pego e puxo para mim. E é onde eu falo que as empresas elas precisam trabalhar bastante o desenvolvimento da liderança constantemente. E a gente se depara com esse desafio, porque não é algo rotineiro, não é algo projetado, é sempre vamos unir a liderança, vamos dar um tema para a liderança, mas a gente não faz, geralmente a gente não fala do qual que é o pipe de desenvolvimento da liderança amarrado à estratégia que se desenhou para aquele ano naquela organização. Você, nesses anos de grupo, dentro da DASA, você teve bastante movimento, até de maneira iniciativa própria mesmo, de puxar a liderança, de unir marcas, de trazer os gestores para lá, trazer realmente para um contexto do momento, do como eu resgato, como eu garanto minha comunicação. Eu lembro bastante de flashes, de eventos que você promoveu nesse sentido. Nesse processo, você lembrando da tua história, fez diferença a sua comunicação para empoderar a liderança a fazer? Ou você percebeu que mesmo investindo e tendo todos esses movimentos, trabalhando sempre de alguma maneira com uma capacitação, com um coaching ali no dia a dia, etc., não é algo que faz diferença, que tem um peso menor no teu dia a dia para resultado? O que você traz um pouco desse contexto que você vivenciou? Eu vou começar pela parte ali do tático operacional. Hoje, quando eu olho pro time de líderes ali que eu cuido, eu sempre oriento a eles se perguntarem, tô indo embora para casa, final do dia chegou, faz um balanço do teu dia. E aí eu sempre peço para dividir, de tudo que você executou hoje, você se ocupou ou você produziu?
São coisas bem distintas, produção de ocupação. E aí, quando a gente traz para o campo da liderança, a produção vai estar voltada para o estratégico. A ocupação vai estar voltada para o tático. É uma tendência muito grande, nós como líderes, descermos para o tático operacional. Porque é uma zona de conforto. E é gostoso ir para o campo da execução. É muito bom executar. É uma zona que você chega no final do dia com resultado de forma mais rápida. Você fala, opa, que negócio que deu certo. E aí eu sempre provoco eles a pensarem, porque se no dia eu mais me ocupei do que eu produzi, eu já preciso fazer um ajuste de rota. Porque como líder, eu sempre digo... 30% do teu tempo precisa estar muito voltado para a estratégia. 20% do teu tempo pode, não significa que vai estar. Pode estar para o tático operacional, no sentido de condução, porque nós teremos no time líderes em processo de formação, líderes que acabaram de chegar na companhia e que ainda estão no ajuste na adaptabilidade ali. Então, eu preciso dedicar 20% do meu tempo na formação desse líder. E aí vem a outra pergunta, Wayne, sobrou 50% do meu tempo. O que eu faço com esses outros 50%? E aí aqui 50% desse tempo entra para a base de tudo isso que é de sustentação. 50% do meu tempo precisa estar dedicado para as pessoas. Líder que não se dedica para as pessoas não tem sustentação no médio e longo prazo. Porque no final do dia eu vou trazer a estratégia, que precisa ser muito bem comunicada, mas quem vai disseminar e garantir a sustentação é a liderança de baixo. Então, eu preciso dedicar 50% do meu tempo hoje para a formação do meu time, para as escolhas mais ajustadas, para entender se o como que está descendo é de fato o como que precisa descer, se está de forma clara, e aí você consegue ir fazendo os ajustes. Quando você me questiona ao longo desse tempo quais ações foram feitas, eu brinco que nesses 17 anos eu tenho aprendido dia a dia como fazer gestão de time, porque não é fácil. E aí, nesse ponto, eu sempre acredito que te deixar livre para criar, te deixar livre para trazer as tuas ideias para a mesa. Empoderar esse liderado. Empoderar esse liderado. Mas empoderar no sentido literal, de fato. E trazendo o conforto e a segurança ali para você de que todas as ideias que virão para a mesa, elas podem não ser incorporadas nesse momento, mas que elas não serão descartadas. Porque isso te traz ali para o liderado a confiança de eu posso me abrir, eu não serei julgado. Eu acho que é uma lição que eu tenho aprendido e eu tenho tentado trazer cada dia mais perto, que é, não se permita julgar. E nós somos humanos, a gente falha, a gente julga em algumas situações. O julgamento, às vezes, ele é inconsciente. Então, em alguns momentos, quando eu percebo que eu julguei a ideia do outro, eu faço o meio de campo. Se eu percebo que esse julgamento aconteceu num momento coletivo e que pode trazer algum dano, essa reparação precisa ser de forma coletiva no próximo alinhamento. Se foi no isolado, Samantha, senta aqui comigo, ó, eu acho que aqui eu poderia ter te entendido de uma outra forma, meu entendimento não ficou tão claro, então eu acho que vale a pena a gente discutir e explorar isso um pouco mais, porque eu vejo que quando você tem times empoderados, o resultado vem. E a gente fala, inclusive, dos feedbacks, né, Wênis? Porque quando você relata isso, me remete exatamente a essa sensação do feedback constante. O que as empresas, às vezes, determinam lá um feedback anual, geralmente amarram com um ciclo anual de avaliação de desempenho, e tem líderes que miram naquilo. E só faz uma vez por ano, né? Só faz uma vez por ano. Não, sem condição. E aí fica a dica aqui. Se você tem um líder que só faz feedback com você uma vez por ano, repensa o teu momento aí, ou calibra isso com a tua liderança, ou marca. E eu sempre digo isso, se o teu líder não te dá feedback, seja proativo e marque, peça uma agenda. Olha, Samantha, me dá 2 opções de horário aí que eu preciso ter uma conversa contigo. E aí, trazer muito no sentido de a conversa não é sobre resultado nesse momento, a conversa é sobre a minha carreira, a minha trajetória, o meu desenvolvimento, porque eu enxergo que eu tô indo nesse caminho, eu tô certo, eu tô
tô errado. Então, de novo, a responsabilidade do processo de formação da liderança, parte é nossa e parte é do liderado. Então, se a tua liderança aí não puxa, seja você o protagonista disso e traga para a mesa, até para que haja alinhamento de expectativas. E quanto ao feedback, eu acho que quanto mais presente nós estivermos com os liderados, quanto mais presente nós estivermos no dia a dia, sem guardar as situações, amanhã eu converso com a Samantha, na semana que vem eu tenho um one-on-one com a Samantha e eu trago esse ponto. Não, a hora é agora. Aconteceu agora, eu tô com toda a clareza dos fatos, a Samantha tá com toda a clareza do que aconteceu. Vamos fazer esse alinhamento, Samantha, eu entendo que você poderia ter conduzido melhor dessa forma, qual que é a tua visão sobre isso? Há uma discussão muito grande hoje, né? Se feedback é momento de falar e de ouvir, ou se é só de falar. Eu acredito muito na troca. Na troca. Sim. Porque quando você troca, você tem a oportunidade de ouvir o outro. Eu sempre tenho clareza de que quando eu aplico um feedback, eu aprendo 2 vezes com o outro. Porque eu trago a clareza dos fatos, já que o feedback ele vai estar pautado num fato, mas eu tenho a oportunidade de ouvir 2 visões sobre o acontecido. Eu tenho a oportunidade de trazer os porquês para a mesa. E com os porquês, eu consigo direcionar. Eu consigo pegar esse porquê aqui e falar, esse porquê eu consigo trabalhar com você. Esse porquê eu entendo que um par meu tem muito mais expertise e aptidão para trabalhar e eu vou te direcionar para ser mentorado por X. E eu tenho outro porquê que o RH pode me suportar nesse processo de formação, pensando que nós não teremos líderes 100% prontos e quando esses líderes estão prontos, a gente tem turnover interno para outras áreas, tem mudança para mercado, e nós sempre teremos ali pessoas em formações. E nesse processo de formação, a gente vai estar sempre buscando times de alta performance. E aí aqui mora uma janela importante. Porque se não existe alinhamento cultural, clareza no feedback de onde você está, para onde você está caminhando e qual é o teu potencial em relação a isso, existe uma frustração que pode acontecer no meio de campo. E aí, quando você tem essa frustração, você perde esse profissional. Então, pensando em líder de alto desempenho, a clareza do feedback, as avenidas que ele pode percorrer para esse resultado e o quão perto, o quão distante ele está dessa performance desejada, eu acho que é super importante. E aí aqui eu deixo o drive aberto de que cada empresa enxerga a alta performance de forma diferente, porque está muito conectado ao fit cultural do momento que ela tem, que ela está vivendo ou que ela tem alguma. Então, quando a gente vai para banco, eu sempre faço a ponte, quando a gente vai para banco, cultura de alto desempenho é mais do que enraizado e é uma prática de mercado. Quando você vem para o segmento da saúde, no modelo de saúde que a gente tem no Brasil, no modelo de saúde curativa, no modelo de saúde extremamente restrito, conservador, alta performance é medido de uma outra forma. Então, acho que tem uma construção longa aí nos próximos anos, mas, de novo, a cultura do feedback, o famoso pão quentinho, como dizem, é essencial nessa curva de desenvolvimento. Essencial, perfeito, Anis. Eu acho que é sobre isso, é o quanto você tem dados e fatos para trabalhar com transparência e de uma maneira genuína querer que a coisa dê certo. Você disse bem, transparência. Não é? Precisa disso, é uma premissa da conversa. E tem líderes que, quando a conversa vai ser difícil, aí que ele já desiste, porque, eu não vou entrar num embate, eu não quero ter essa discussão, não quero. É uma questão até de segurança, né? Do quanto ele também está preparado para a cadeira dele, quanto ele se sente seguro para direcionar e para mentorar ali um colaborador. É super desafiador líderes que têm medo de conversas difíceis. Porque eu digo... É onde eu falo que o RH pode contribuir com este desenvolvimento. São capacitações constantes sobre necessidades. Não dá para ter receitas prontas, não. De conteúdos, a gente tem que ter esse olhar para o líder. E tratar cada indivíduo como único. Exatamente. Cada indivíduo como único. Mas o líder que tem o desafio de ter as conversas difíceis, de fato, ele precisa ser apoiado em caráter emergencial. Porque esse líder está comprometendo o desenvolvimento de todos os liderados.
conversas difíceis fazem parte da nossa agenda como líderes de alta performance, até porque são nas conversas difíceis que surgem as oportunidades de desenvolvimento. Eu sempre digo que crescer dói. Mas nessa curva de crescimento, naquele momento em que você recebe o feedback, que o feedback não cai tão bem no seu estômago, que você vai embora, repensa, sem sombra de dúvida, quando você absorve isso, o processo de desenvolvimento é muito superior ao que ele seria se não tivesse tido esse feedback, se não tivesse tido essa conversa difícil, porque eu consigo ajustar, eu consigo entender onde eu tô errando, onde eu tô acertando de forma mais clara. A gente não pode deixar que o liderado tenha clareza por si só de onde ele erra, onde ele acerta. Eu preciso dizer, aqui você está acertando, esse é o caminho. Aqui pode ser feito de forma diferente. Vamos buscar. E aí trazer o liderado para esse processo de construção. De novo, não chega com a receita do bolo pronta. Vai por essa avenida, vem por essa. Eu sempre brinco que a gente precisa ser um pouco Waze. Quando a gente erra a rota, o Waze ajusta sem questionar, sem reclamar. O Waze não xinga a gente. Tipo, Samantha, você errou de novo. Aí a gente entra na rua errada, de novo você errou. Não é esse o caminho. O Waze ajusta com muita leveza ali. Existo de você, tô te Existo, tô desativando você. Então o Waze ajusta a rota ali com muita facilidade, com muita leveza e segue o caminho. Então eu acho que para nós, o grande recado como líderes é: tenhamos essas conversas difíceis, porque elas nos ajudarão a sermos líderes melhores, elas contribuirão com os nossos liderados na curva de desenvolvimento e como liderado, agora trazendo esse ponto, que nós sejamos mais Waze, que nós passamos a ouvir mais os feedbacks. Óbvio, todo feedback tem uma curva ali de maturação dele, mas que nessa curva de maturação nós sejamos rápidos. Não soframos meses com o feedback. Não, vamos repensar onde a gente errou, ajustar a rota e ser um pouco mais Waze. E seguir o caminho que é o nosso objetivo. É maravilhoso isso. Essa analogia a gente coloca até para meta. Sim. Quando eu coloco o destino no Waze, eu tenho uma meta. Eu tô com... Sim, você sabe onde você quer chegar. Exato. Exato. E isso é importante, porque às vezes para o próprio líder. Então, outra característica aqui muito, muito importante para a gente trazer e reforçar é qual é a clareza que eu tenho sobre minhas metas, sobre as metas da companhia em que eu estou, porque isso vai me direcionar a formar o time, a entender se os perfis que eu tenho são perfis adequados, se eles estão ali... Porque esse é um ponto também importante, né? Às vezes um líder, ele tem ali um liderado que não tem a competência para aquela posição e ele está insistindo. Isso é difícil para os dois lados, porque um está apanhando e vai apanhar porque ele não vai conseguir entregar, então vai gerar frustração. E por mais feedback que ele dê, estamos falando de perfis, estamos falando de competência para a posição, né? E aqui para mim entra o ponto que é... Para nós termos um time de alta performance e esse time de alta performance trazer entregas consistentes e entregas importantes, existe um exercício de base que é: as pessoas precisam estarem alocadas nas cadeiras certas. E aqui nós não estamos falando de tempo de casa. Sim. Eu tenho 30 anos que eu executo esse processo e eu executo... Não é sobre isso. É sobre ter as pessoas nas cadeiras certas, contribuindo com o todo. E aqui mora um desafio, porque nesse meio de campo eu vou entender algumas pessoas que têm potencial e seguirão, algumas pessoas que estão no teto do seu potencial. E aí fica a decisão de contribui ou não no médio e longo prazo. E terão aquelas pessoas que, pro desafio do momento, não tem fit. E tá tudo certo. Nesse momento, nós estamos com um fit muito forte de eficiência. Tem pessoas que conseguem fazer entregas consistentes para médio e longo prazo, desde que tenham um time robusto para conseguir fazer essa entrega. Então, num momento de eficiência, esse perfil não casa com o momento que a gente está vivendo. Então, essa identificação de perfil é super importante. Então, eu não abriria mão de ter as pessoas certas nas cadeiras certas. E, de novo,
Para as pessoas certas, que já estão nas suas cadeiras, a conversa é muito mais fácil. Porque é ajuste fino para ser feito. As pessoas que não estão nas cadeiras certas, mas que nós acreditamos que têm potencial, fica aqui a nossa grande responsabilidade de formar e fazer essa transição. Porque essa pessoa precisa acreditar. Precisa estar conectado com esse propósito que a gente está vivendo no momento. E aquelas pessoas que, de fato, ficarão de fora do jogo, a gente precisa, com muita leveza e com muita clareza, eu sempre uso uma analogia que é com muito amor e carinho. No final do dia, vamos trazer o amor e o carinho aqui para entregar o recado difícil. O mesmo recado difícil pode ser entregado de várias formas. Então, não abra mão do amor e do carinho, porque uma demissão, um feedback negativo pode marcar essa pessoa por muitas décadas ou até para a vida inteira. E eu sempre digo que marcar alguém de forma positiva ou de forma negativa dá o mesmo trabalho. Então, para que gastar energia com o lado negativo? Vamos marcar a pessoa de forma positiva para que ela possa olhar no futuro e dizer assim, olha, há 10 anos atrás, e eu sou o primeiro exemplo disso. Há 10 anos atrás, eu tive uma conversa super difícil com uma Samantha. Foi uma conversa que eu levei algumas horas, alguns dias para digerir. Mas hoje, quando eu olho para a minha trajetória profissional, eu enxergo que essa conversa foi muito difícil. Então, nesses 17 anos, eu tive excelentes líderes. Líderes que são CEOs de algumas companhias hoje. Inclusive, o meu atual CEO foi meu líder, meu diretor regional. Líderes que estão em outras companhias. Líderes que hoje são CEO do mercado, da indústria farmacêutica fora do Brasil, como Stênio Nordal, que está voltando agora para o Brasil. Então, eu fui um privilegiado de ter grandes líderes, mas essa trajetória não foram só de feedbacks positivos. Eu tive feedbacks que foram difíceis, feedbacks que em alguns momentos eu cheguei a pensar, será que eu estou no caminho certo mesmo? Será que eu fiz a escolha certa para minha carreira? E um dos grandes caras que eu lembro, que é o Stênio Nordal, ele foi um dos caras que me marcou muito na minha trajetória profissional. E hoje eu sempre trago ele de forma positiva. Se alguém me perguntasse há 10 anos atrás, quando eu estava recebendo os feedbacks dele, extremamente desafiadores para o meu crescimento, eu falaria, não, são conversas difíceis que eu não quero. Desisto. E hoje, quando eu olho para tudo que eu conquistei como líder, para onde eu cheguei, e eu já tive a oportunidade de dizer isso para ele, eu falei, Stênio, obrigado por todos os feedbacks desafiadores que você me deu, porque me levaram para um outro patamar como profissional. Alavancas. Exatamente, foram alavancas. Mas eu tive que voltar, tive que maturar, tive que pensar, e acima de tudo, estruturar como é que eu adequo isso aqui a partir de agora. Então, eu tenho um senso de urgência com as coisas que foi construído ao longo destes 17 anos. E sem sombra de dúvida, os líderes que eu tive, um deles foi o cara que chancelou isso em mim, porque ele dizia, se você quer ser um líder de alta performance, se você quer se manter numa grande companhia, o teu time tem que ser diferente. Time igual, tem várias pessoas no mercado entregando. Time diferente é uma alavanca para o teu crescimento. Então, as conversas difíceis, de novo, são importantes. Não abram mão, não se permitam não ter as conversas difíceis. E quando vier aquele feedback super positivo, conta com o teu líder. Mas onde eu poderia ter ido melhor? Porque eu sempre tenho dúvida. Eu entreguei a minha meta, mas eu entreguei o meu melhor? Então, sempre pensem nisso. Excelente, maravilhoso. São lições aprendidas. Né? Isso aí. E quando você fala que não é fácil mesmo. Mas é pelo desafio, pelo sofrimento que ele causa, que a gente atravessa. Ele nos tira da zona de conforto. E de ordem prática. A zona de conforto é muito bom. É muito bom. É isso. Mas, de novo, líderes do futuro, líderes de alta performance, não vivem em zona de conforto. Porque o que nos motiva exatamente todos os dias é o desconforto por não saber como a gente vai fechar o dia. Essa inquietação, essa insatisfatina de eu posso fazer diferente, eu posso fazer melhor, como é que eu contribuo com o teu desenvolvimento? Pergunta para os teus liderados. Chama na conversa, se não está tão claro ali para você, Samantha, o que eu posso fazer diferente para tornar o teu desenvolvimento melhor? Como que eu posso contribuir com o teu médio e longo prazo? O que eu posso te ajudar aqui, te suportar como líder para que a tua entrega seja além do que nós programamos para esse ano? E aí eu acho que a gente gera uma conexão e uma cultura de confiança muito forte. E aí na cultura de confiança você não vai ter medo
de me dizer que não está conseguindo chegar nesse resultado, porque você não está conseguindo vislumbrar a estratégia. E aí, nessa cultura de confiança, com isenção de julgamentos, a gente consegue construir uma relação sólida que é super importante para o resultado. Excelente. É uma palavra-chave, acho que, da liderança, que é a confiança. A outra que nós falamos é a transparência. E eu falo muito assim, Enes, quem escolhe ser líder tem que realmente ter clareza do desafio que é a liderança, porque você se torna um exemplo para o bem ou para o mal, também como você trouxe, né? Dá trabalho, dá muito mais trabalho, cada grade que você sobe, o desafio é maior, tem que gostar de problemas. Tem que gostar muito de pessoas. Gostar muito de pessoas e dos desafios que isso vai permear, né? Eu acho que a gente sai do contexto de termos chefes e passamos a ter mentores e cada vez mais isso vai exigir. E eu sempre penso, e aí olhando muito para os líderes, para os grandes líderes que eu tive e tenho até hoje, é muito bom quando você sai de casa com o seu propósito conectado, com o fit cultural que você precisa, mas com líderes que te inspiram. Perfeito. Quando você tem líderes inspiradores, isso facilita muito a jornada. E aí eu sempre estou nesse exercício de o quanto eu estou inspirando o meu time. E terão os dias, a gente ouve muito assim, o líder não é o salvador da pátria, o líder não é o Superman, o Capitão América, e de fato ele não é. Nós temos dias que a gente chega em casa de fato baqueado, mas eu acredito que eu não tenho o direito de descer para o meu time o dia que eu não tô bem. É isso. Então eu preciso equilibrar muito, porque, de novo, nós inspiramos pessoas, nós temos que ser exemplo. E se eu chego pro time na segunda-feira às 8 da manhã, na reunião de briefing da semana, e eu não tô com uma energia lá em cima, a semana já começa comprometida. Porque o time vai enxergar, o Enes não tá com a energia que a gente precisa. Então essa semana, ele não vai estar tão ligado. Então eu também não vou me ligar. Quando a gente começa a semana, na segunda-feira, às 8 horas, você fecha a porta, vamos para a reunião de briefing, com uma energia lá em cima, o time sai no mesmo gás que você entrou. E aí tem um ponto que é estratégico. Se dos 10 líderes que eu tenho, 8 saíram no pique que eu entrei na agenda, os outros 2 que ainda não entraram no 220 ficam preocupados e serão influenciados pelos 8 que estão. Então, você começa a motivar o time. Então, quando eu trago que essa liderança, como exemplo, a gente precisa estar com energia sempre alta. E aqui mora um super desafio. Nós somos humanos. Nós temos inúmeros problemas, não só no trabalho, mas de cunho pessoal, porque existe família, existe morar em São Paulo, demanda tempo. Então, ter tudo isso sem perder a energia... E para quem trabalha com varejo, para quem trabalha propriamente com cliente de fato ali na ponta, não existe não ter energia, não existe a opção de não ter energia. Então eu acho que o líder tem esse grande desafio aí, que é sofrer, mas sofrer de forma reclusa, sem trazer clareza ali pro time para não comprometer a entrega. E sempre que eu entrar com o time, a minha energia vai estar aqui em cima. Se ela não tiver, dá um passo atrás. Se não consegue, remarca a agenda de novo. Tenhamos humildade de dar um passo atrás, remarcar o compromisso, mas não vamos cumprir a agenda se nós não estivermos na agenda que o time pede. Excelente. Acho que a gente passou por características muito importantes da liderança, né? E falando de cultura. Então, a clareza das metas, o quanto que a cultura... tem como sua missão, do porquê da sua existência, o quanto que essa existência também fala com o teu propósito de vida. Como você consegue engajar os teus liderados com isso, estando num meio tático, olhando para a estratégia e ao mesmo tempo conduzindo para que esse operacional entregue aquilo que se espera. Dando o cuidado do feedback. E o feedback, inclusive, quando ele é frequente,
bem embasado nos dados e fatos, como você trouxe, até para a tomada de decisão de um desligamento, ele já não vai ter problema. Porque a gente também depara, às vezes chega para nós um desligamento extremamente sofrido, com um né, já podemos considerar um ex-colaborador com mágoa, com raiva, com ódio. Isso tudo também não flui de maneira positiva para a organização, muito menos para esse colaborador que foi pego de surpresa, né? E quando um líder está ali num feedback constante, até esse processo, assim, cara, a gente já falou tantas vezes, agora a pessoa sai pedindo até desculpa. Eu acredito muito que o desligamento ele não pode, em hipótese alguma, ser uma surpresa. A menos que seja uma decisão, enfim, unilateral da companhia por algum motivo, enfim, desalinhamento de cultura, mas o dia a dia em si não pode ser uma surpresa. Eu digo que desligamento feito com sucesso é aquele desligamento em que quando você chama o liderado para conversa, ele já tem clareza de que a demissão dele vai acontecer naquele momento. Como você bem pontuou, ele sai pedindo desculpas por não ter conseguido fazer todas as entregas e usa esse desligamento como alavanca para o crescimento e para o desenvolvimento dele na próxima companhia onde ele estiver. Então, eu acho que esse, para mim, é o cenário de demissão de sucesso. Quando pega essa questão da surpresa, a gente tem um super problema, tanto para o liderado quanto para a liderança, e tem a base aqui. A gente compromete o clima organizacional. Porque esse líder não está trazendo com clareza as entregas para o time e, consequentemente, essa saída vai pegar todo mundo de surpresa. E aí as pessoas... Mas eu não entendi por que a Samantha saiu. Eu não entendi por que a Samantha foi demitida. E aí você começa a comprometer o clima como um todo, gerando insegurança e por aí vai. Então eu acho que demissão precisa ser encarado como algo a ser construído e como uma alavanca de aprendizado e desenvolvimento para a próxima corporação, para onde você for. E que às vezes é até uma lição tão aprendida que ocorre uma transição de carreira, mas você não mina a autoestima dessa pessoa, não compromete a trilha de carreira dela, né? E eu acho que o outro grande erro que a gente acaba vendo ou ouvindo, né? Vendo, não ouvindo, em alguns relatos de demissão, é que durante o processo de demissão, no momento em que você está para demissão, o líder resolve fazer o feedback. E aí eu acho que aqui, de fato, a decisão já está tomada. Esses feedbacks deveriam ter acontecido nesse processo de construção, até para não dar margem de explicação e justificativa. Se a decisão da demissão está tomada, não cabe um feedback, porque no feedback, se a gente opta pela troca, ele vai tentar justificar que não vai mudar a sua decisão que já foi tomada e validada internamente. Então, eu acho que é inverter o passo. Demissão com clareza, a tua demissão está acontecendo por isso, assina aqui e tá tudo certo. Então, todo o processo de feedback tem que ser construído antes para que não seja nesse momento. E a gente tem visto bastante, ou escutado bastante isso em alguns encontros. Você vai em alguns fóruns específicos, isso vem de forma muito acentuada de que no momento da demissão eu recebi um feedback. E aí, de fato, acho que a gente compromete um pouco o processo. Excelente, excelente. Acho que a gente passou, assim, quando a gente fala do propósito, é o nosso propósito, né? Por que a gente existe, por que isso, né? A diferença que a gente quer fazer no mundo, o qual, dentre a organização, por que eu estou nessa organização, e a gente, não, independente se eu sou líder ou liderado, eu tenho que me provocar nisso. Qual é a diferença que eu faço nesse negócio? Eu não estou por um salário, eu não estou por um benefício, um pacote de benefícios ali que me sustentem, eu estou por um objetivo. Quanto mais os profissionais, eu acho que caminharem, respondendo essas perguntas e se conectando com a sua existência, as suas entregas no âmbito profissional, acho que é o caminho para alta performance, é o caminho para cada vez mais ter aí entregas e crescimentos importantes, né? E Concordo. A organização, ela vem muito com esse subsídio de olhar para a cultura e entender quais os perfis ela tem,
quanto desses perfis estão alinhados ou não e que vai criar alavancas e não sabotadores. Então, acho que os RHs precisam ter sempre esse olhar, como eu estou desenhada com a minha cultura e quais os perfis que estão conectados a isso e os que não, né? Porque quando a gente insiste também em perfis, principalmente em posições de liderança, impacto é o que você falou, um líder mal posicionado, ele reflete todo um time, toda uma estrutura, e eu não vou ter o resultado que eu espero. E a transparência realmente do dia a dia, não só com dados, não só com os fatos, mas com aquilo que está fugindo da rota e do Waze, que não vai me fazer chegar no endereço, e a gente precisa sempre ter essa disposição em poder atuar, né? Acho que o líder com propósito permeia muito forte, esses né, tudo aspectos, isso. né? E conectado a isso, eu acredito muito que a cada dia e daqui para frente, mais ainda, nós vamos precisar mais de RHs estratégicos. RHs menos operacionais e muito mais estratégicos. Porque se a gente olhar nos últimos 15 anos, a gente está num processo de transição de RH operacional para RH estratégico, mas ainda com muitos aprendizados e muita coisa a ser construída para o futuro. Mas eu acredito muito nesse processo de formação como um todo, de times de alta performance, trazendo o RH como um pilar estruturante. E muito no sentido de construção. Hoje a gente vê uma busca muito forte por líderes prontos. O mercado competindo entre líderes prontos, e o RH precisa ser estratégico a ponto de olhar para a companhia ali como um todo e entender quais são os perfis que estão prontos, quais são os perfis que estão sentados nas cadeiras, mas em formação, e quais são aqueles que têm potencial. E aí, acho que um caminho, e eu tenho provocado muito a companhia onde eu tô hoje, que é como é que a gente aloca projetos curtos, rápidos e com grande impacto para a companhia nesses líderes que têm potencial. Porque aí eu consigo identificar, nesse processo de condução de projetos rápidos, com impacto alto, onde estão as fortalezas desses líderes, quais são os maiores gaps, para que juntos ali com o RH, a gente consiga trazer esses pacotes de desenvolvimento, no sentido de, para esse nós vamos ter que ter um curso de extensão de algumas horas, lá 40, 180 horas. Exato. Para esse vai ser mentoria, para esse de fato vai ser senti-lo num projeto maior agora, para que quando nós tenhamos uma cadeira mais robusta, ele possa ser um dos candidatos em potencial. Então hoje eu acredito muito mais nesse RH estratégico, não aquele RH que se preocupa com a execução da folha de pagamento, que se preocupa com a execução de todos os pacotes de benefícios, mas sim nesse RH que está com o objetivo de formar pessoas, como é que a gente forma líderes melhores, como é que eu administro, eu gerencio melhor os potenciais que nós temos e que não estão em cadeira de líderes, para encarreirar todas essas pessoas, porque líderes em potencial, e eu acho que esse é um ponto muito grande de atenção, líderes em potencial, se nós não fizermos um programa de formação e de desenvolvimento e não entregarmos nas mãos deles projetos para que nós possamos sentir essa liderança, eles vão para o mercado. Então, hoje, formar líderes em potencial é um dos pilares de retenção nas grandes companhias. E é um ganha-ganha. Você diminui o seu turnover. Quando você olha para os seus KPIs, os indicadores mesmo, o People Analytics mesmo das organizações, você tem um ganha-ganha. E associado a isso, tem o outro ponto que eu não preciso fazer as 3 etapas iniciais, que é alinhamento de propósito, alinhamento de cultura e cultura voltada para entrega. E essas pessoas já estão no jogo e têm potencial. Então, a curva de desenvolvimento pode ser reduzida, não necessariamente vai ser reduzida, pode ser reduzida, mas a curva de entrega para o resultado ela é muito menor do que se eu tiver que fazer o teu aculturamento, do que se eu tiver que fazer alinhamento de propósito, do que se eu tiver que te mostrar os processos. Então, eu acho que ter RHs estratégicos é uma tendência para o futuro e é uma grande aposta aí das grandes corporações. É isso aí. Eu ficaria horas aqui contigo, mas super obrigada, fica a minha gratidão aqui por esse bate-papo. Eu espero que quem
esteja nos assistindo, a gente Muito tenha bom. conseguido aqui contribuir um pouquinho, gerar insights importantes e ter aí um desfecho, né, atrelado a um posicionamento estratégico, não só falando exclusivamente aqui de um RH, mas de uma posição de liderança, que é o que faz a coisa acontecer, né? Isso aí. Wênis, mais uma vez, obrigada. Fica aqui nossa gratidão. Obrigada por participar aqui desse conteúdo exclusivo, ProPay. Mais uma vez, para quem nos assiste, eu reforço aqui o convite da contribuição da votação do Top of Mind no quesito de corretora. ProPay está lá, firme e forte aí, né, Isso aí, vamos votar. nesse processo, e a gente conta aí com vocês. Obrigada, Wênis. Eu quero agradecer bastante pelo convite, a ProPay, você, Samantha Salesi, por essa oportunidade de falar sobre pessoas, sobre líderes. É um tema muito rico e, como você disse, a gente ficaria horas aqui falando, porque é o que nos move, é o que nos motiva para, de fato, no final do dia, a gente ter resultados consistentes. Quero agradecer a DASA por ter me liberado prontamente para estar aqui com todos vocês, e espero ter contribuído um pouquinho aqui nesse bate-papo com todos os líderes que estão nos ouvindo, e estou super à disposição, porque é um tema que eu gosto bastante. Super obrigado, gratidão por esse momento. Gratidão. Obrigada.